pra cá? Mais o meu Mais pra trás? Isso, mais. Melhorou? O importante é pegando só do óculos para baixo. Só do óculos pra baixo? Agora Põe pegou. em cima. Tem bebê pra colocar em cima. Aí. Aí. Mas quem A é que é? menos que eu não quero aparecer para cima, né? Quem é que é? Olha lá, Pode ser, né? você Tem achou vergonha? legal? Tem vergonha de si mesmo, né? Acho que ficou bom agora. Então, hoje nós vamos estudar sobre o maior problema da humanidade. Qual vocês acham que seria o maior problema da humanidade? Aí, Deus, falta de fé. Falta de fé. O que mais? Nossa. O Eu já amor ao Ah, próximo. Falta de amor ao próximo? É. Falta de fé, né? Falta de fé, falta de amor, né? Bem, digamos que isso seja consequências, É. né? O maior problema da humanidade é o pecado, né? É por isso que existe o quê? Crianças abandonadas, sexo fora do casamento, prostituição, inveja, pessoas traficando drogas, estragando famílias por soma de dinheiro, corrupção, pessoas na miséria, enquanto outros estão, né, usufruindo de luxo sem necessidade. Então, então o maior problema do mundo não é essas coisas que nós vemos. Na verdade, isso é consequência do maior problema da humanidade. A raiz dos problemas é o pecado. Então vamos pensar como seria o nosso mundo se cada ser humano deixasse o pecado de lado e focasse em fazer só a vontade de Deus nas suas vidas. Como seria o mundo? Seria o Éden. Seria maravilha. Já imaginou? Né? Já imaginou com Nossa. todos os recursos que Deus deu à humanidade, inteligência e recursos nos naturais, paraísos, né? Não Mas é. ninguém querendo fazer a sua própria vontade, pecar, mas fazer a vontade de Deus. Então seria um pedaço do céu aqui na terra. Então por isso que por isso que as coisas não se resolvem. Você vê que a humanidade evolui na ciência, no conhecimento, mas os problemas não se resolvem. O problema do mundo mesmo não se resolve. Os problemas às vezes pioram. Nós temos hoje psicólogos, psicopedagogos, neuro não sei o que, daquilo e aquilo outro, e o ser humano continua, né, sendo a causa do seu próprio problema, né? A espécie que se arrasa a si própria, né? A única espécie que se autodestrói, né, é o ser humano. Destrói o seu próximo, o seu semelhante e assim mesmo, por causa do pecado. Então, o maior problema da humanidade é o pecado, tá? Esse é o maior problema. E o pecado é o maior problema mundial, universal, é o maior problema social e é o maior problema individual, né? Então a Bíblia veio tratar o problema do pecado. Jesus veio tratar o problema do pecado. O pecado é um tema central na Bíblia. Então se as pessoas vão estudar a Bíblia, vão ler a Bíblia, mas não vão ter consciência dos seus próprios pecados e fazer algo a respeito, então elas não vão estar lendo a Bíblia da maneira que Deus gostaria que elas lessem. Então o pecado é um tema central na Bíblia. Quando as pessoas não enfatizam mais o pecado, então elas estão deixando de lado aquilo que é básico e central na Escritura, né? Então você pode olhar as religiões. As religiões, elas fazem o homem pecar através da idolatria, através da ganância, através do autoritarismo, né? E ilude o homem dizendo que o problema não é ele. O problema é olho gordo, mal olhado, a cabeça de burro que enterrado no seu quintal, uma maldição hereditária, né? Quando na verdade o problema do indivíduo, qual que é? É o pecado. É o pecado. O indivíduo dará conta de si mesmo a Deus. E para dar conta de si mesmo a Deus, ele precisa tratar
um grande problema, é o maior dos problemas, o maior problema do mundo, que é o pecado. Então, quando você olha a Bíblia é um livro que trata do assunto, do pecado. Quando você lê a Bíblia, Gênesis capítulo 1 e 2, Deus criou o mundo e a família. E depois de Gênesis capítulo 3, a Bíblia só fala das tristezas, das consequências e da solução para o pecado, depois de dizer como aconteceu o primeiro pecado. Né? E isso vai até o livro de Apocalipse, né? Onde é dito que os vencedores comerão de novo da árvore da vida no paraíso de Deus. Tá vendo? Então, no final das contas, o pecado é o tema que abrange toda a Bíblia. Então nós precisamos saber sobre esse importante assunto que é o pecado. Tá bem? Muito bem. Então, vamos ler Gênesis capítulo 3. Opa! Beleza? Obrigado. Gênesis capítulo 3. Gênesis é o primeiro livro Agora você vai ter que do Antigo Testamento. Primeiro livro da Bíblia toda. É a terceira folha da Bíblia. É, terceira folha da Bíblia. É. Gênesis. Capítulo terceira 3. folha. Gênesis, Não, qualquer... 3. Gênesis 3. Gênesis 3, Qual que é o versículo? versículo 1 até 19. Não. Olha isso. Gênesis 3, 1 a Achou, 19. Inês? Achou? Sim. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morreis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Vede a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abrirão-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se depressa do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e comi. Disse o Senhor Deus à mulher: quem é que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e dos teus descendentes. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher diz: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido,
e ele te governará. E Adão disse: visse que entendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela sustento durante todos os dias de tua vida. 19. Está 19? E ela produzirá também cardos e abrolhos. E tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Tá vendo? Então a serpente enganou, o homem é pó, não ficou como Deus depois de pecar. Né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa sobre isso, João. Se Deus sabia de tudo e de todas as coisas, ele não sabia que Adão e Eva iam pecar? Deus sabia de tudo e de todas as coisas. Então ele amaldiçoou a terra já sabendo disso? Não. Deus criou a humanidade para ter um relacionamento de amor com a humanidade. A única coisa que dá sentido, né, ao relacionamento de amor é a liberdade de escolha. Né? Então, se o homem não tinha liberdade de escolha, né, então, se o homem fosse programado para obedecer a Deus irrestritamente e não tivesse liberdade de escolha, então isso jamais seria um relacionamento espontâneo de amor verdadeiro. Então Deus criou a humanidade para ter um relacionamento de amor com a humanidade, e para que esse relacionamento de amor com o ser humano fosse possível, então Deus tinha que permitir a possibilidade da desobediência. Né? Ou seja, você tem um filho e ele escolhe te obedecer ou não. Né? Você tem uma esposa, a esposa escolhe você ou escolhe outro. Essa liberdade de escolha dá o sentido para o relacionamento de amor entre Deus e a humanidade. Então, Deus criou tudo e Ele criou o homem com a capacidade de escolher né, o certo. Né? Note bem que você tem um jardim cheio de árvores que você pode comer. E você só tem uma restrição. Então, note bem, imagine se a tentação fosse se a aprovação fosse o contrário. Você só pode comer manga, e todas essas árvores maravilhosas você não pode comer, é proibido. Né? Está vendo? Então a possibilidade do homem dizer sim sempre existiu. Mas o homem foi iludido com a ideia de ser mais do que Deus pretendeu que ele fosse nesse relacionamento. Né? Então, realmente, algumas pessoas acham que podem julgar Deus, né? Jogando a culpa que é do homem, né? nas costas de Deus. Se Deus sabia por quê? Né? Não, mas eu não penso nisso. Eu penso o seguinte, ele já fez uma coisa igual a Cristo. Cristo, ele sabia que Judas e que Pedro um ia trair, o outro negava. Uma coisa. Agora, ele veio para fazer aquilo que tinha que ser feito. Isso, mas preste bem atenção. Uma coisa é a presciência de Deus. Outra coisa é a predeterminação de Deus. Então, qual que é a diferença? Presciência e predeterminação? A diferença é que Deus já sabe tudo que vai acontecer. Isso é a ciência. Mas ele não determinou que fosse acontecer. Mas ele não determinou que o indivíduo, Judas, traísse a Jesus. Ele já sabia que uma pessoa como Judas, né, que andaria com Jesus, note bem a condição de Judas, né? Antes de você justificar Judas e condenar Deus. Né? Não, pelo contrário. Podia ser Judas, bem. Podia ser Pedro, podia ser Antônio. Sim, podia ser... Mas note bem, Judas foi escolhido por Jesus. Judas andou com Jesus. Jesus confiou nele entregando a bolsa. Judas participou do ministério de Jesus e dos milagres de Jesus.
e ouviu todos os ensinamentos que a multidão e os outros apóstolos receberam, ouviram. Né? E depois ele desvia e a culpa é de Deus, por quê? Então quer dizer que ele não nasceu predestinado a pecar. a pecar, não. Não. A trair. Não, Ele tinha escolha de trair ou não. ele tinha escolha. Né? Então Quer dizer Deus, então que Deus sabia que alguém ia trair, ele não Jesus sabia quem. sabia. Deus já sabendo, Já né? sabia que era Judas. Sim, mas não predeterminou. Certo? Note bem, você está estudando a palavra. Né? Deus sabe o que vai acontecer com essa semente plantada no seu coração. Deus não vai ser pego de surpresa. Mas você vai ter que dar a sua resposta. Embora ele já saiba o que vai acontecer, ele não predeterminou. Isso não tira a responsabilidade humana. Não, Mas não ele é. já sabe. Agora, por quê? Não, Ele já sabe, você A sabe. humanidade Eu não toda sei. pagou por isso. Então Ele eu quer não ouvir tenho de culpa você. disso. Ok? Você não tem culpa disso? Por que, não, quer saber Não, por que que a é. humanidade toda pagou por isso? Paga por O isso. pecado traz consequências. Né? Com Por que tem certeza. um monte de gente preso lá na cadeia? Mas ele não foi preso pelo outro, ele foi preso por ele. Tá vendo? Mas você está preso. Não, mas Tá eu vendo? tô Você dizendo, não tá preso. no caso do relacionamento, Não, a em consequência termos de do pecado, pecado é. da Bíblia para nós, de Adão e Eva para nós. Deus já sabia, excomungou a terra. Por quê? Por causa de um indivíduo, ele condenou a humanidade toda. E criou o plano de salvação. Criou, igual eu estou E explicando. você está ouvindo, você tem a grande oportunidade de obedecer ou não. E isso Novamente, através do plano da salvação, né, a mesma aprovação entre você fazer o que Deus está te dizendo, né, ou o que o mundo está dizendo, está acontecendo. E Novamente, como no jardim do Éden, né, existe o mandamento de Deus e existe, né, a sedução do mundo. Né? Então, então nós estamos aqui diante do quê? Do que Deus mandou Não é É. fácil. e diante da sedução do mundo. E de- Nós também na posição, né? Mas Jesus passou por essa Certo. aprovação de É. escolher o que o... escolher a cruz ou se safar dela. Porque por te escolher, Mas nós vamos falar ali assim, ele aonde foi que eu- provado, ele foi tentado, Mas ele ali- teve... Jesus agiu pela. Hein? Esquece. Quem foi que tentou ele no deserto? O diabo, Satanás. Fugiu a palavra. Ele foi tentado, mas ele teve a opção de escolher. Ele teve as duas opções, ele falou, Transformar né? Mas Não, acontece não. que ali ele já nasceu predestinado Mas se ele a tivesse- morrer na cruz por nós Ah, ali. e outra Mas e se coisa. ele tivesse fraquejado e não... Se ele tivesse falado Mas assim, ele não mas ele nasceu era para um homem. fraquejar. Mas ele era homem, ele foi feito homem como nós, Mas para ser ele- aprovado como Ele- nós somos reprovados Você acha todo que foi dia. fácil para ele? Ele Não. podia ter falado assim, não, vou acabar com isso. É igual, não, é igual eu falo, ele podia, Isso não vale a pena. na crucificação dele, ele podia deixar o pai acabar com o mundo, ou com a criação, Aí seria mais- ou ele mesmo em si acabar. Agora, ele agiu pelo amor aos ser humano. filhos dele. Agora, Tá vendo? Então, às vezes a pessoa não entende, às vezes a pergunta, né, é feita do ângulo errado. Né? Se Deus é bom, por que existe o inferno? Né? A pergunta certa é: se Deus é justo, por que existe o céu? Se Deus é justo, por que Jesus morreu na cruz por você? Né? Então nós temos que fazer a pergunta do ângulo certo. E a Bíblia está aí, não para a gente sentar Deus no banco dos réus Não. e apontar para ele, olha, por que você fez as coisas dessa forma? Não, temos mas eu não estou fazendo isso. esse direito, né? Nós Não. temos o direito de entender como criaturas. Não, o que eu quero Não, entender é justamente o que eu estou te falando. É. Se ele era onipotente, por que testar um ser humano? Ele não deixa eu sabe, ele colocar uma sabia posição. o que ia causar, o que podia causar. Mas Deus, sendo soberano, ele tem um plano para a sua glória. É, Né? E você resolve, tem a grande escolha de participar dele ou não. A grande fato é que nós somos ingratos. Nós não queremos saber de Deus e depois, né? É isso. Não, nós Nós só procuramos queremos- Deus na hora que está com a corda no pescoço. Isso aí é diferente. Deus Eu nos tenho criou, uma nos posição. deu vida, nos deu água, nos deu isso, aquilo, outro. Nós cuspimos no prato dele.
Eu tenho Nós estamos falando isso em termos de humanidade. Mas aqui eu não estou querendo, Temos humanidade. igual você falou, justificar a atitude de Deus, não, de forma alguma. Eu estou querendo entender, entendeu? De Deixa eu forma, quem falar sou assim. eu? Então eu vou voltar. Deixa eu só comentar um negócio aqui, ó. Segura aí, Marquinhos, pensamento. Vou voltar a explicar. Deus criou o ser humano para ter um relacionamento de amor com o ser humano. Para ter esse relacionamento de amor genuíno, ele tinha que dar liberdade de escolha. Sem a liberdade de escolha, não existe relacionamento de amor genuíno. Para dar essa liberdade de escolha, para que entre ele e os seres humanos tivesse um relacionamento genuíno de amor, então Deus tinha que permitir a possibilidade do homem desobedecer. Mesmo que Deus, sabendo, sendo presciente dessa desobediência, projetou em cima dessa obediência o plano de redenção. E é aí em Gênesis 3 que começa o drama da humanidade, mas também começa o eterno propósito de Deus de resgatar a humanidade. Ele condenou e mandou o filho para salvar. Exatamente. Isso aí eu entendi. Eu só não entendi. Mostrou que o caminho não era esse e disse: eu quero vocês de volta. Mas a forma é o arrependimento, Agora é a vai ser mais confissão, difícil, né? é o batismo, é a perseverança, é a doutrina dos apóstolos. Agora é esse jeito que vocês vão me buscar. Tá vendo? Então, Deus não deixou o homem perdido, sem esperança. Apesar Não, de isso- quando o homem pecou, ele merecer a condenação. Ah, tá. Porque o homem pecou na condição de fazer o que era certo. E mesmo assim, fez o que é errado. Pense sobre a nossa vida diária. As pessoas que estão laborando em erro, têm ou não têm a condição de escolher o lado oposto, o lado certo? Tem. E porque não estão usando a sua liberdade dessa forma, sofrerão as consequências. Então nós não podemos ver Adão e Eva como, eles são coitadinhos agora. Não, eles estavam criados, adultos, inteligentes, conscientes, responsáveis. Adão tinha tanta inteligência que quando ele viu a mulher, falou: essa é varoa, a carne da minha carne, vai ter o nome que eu der. Os animais todos, foi ele que deu o nome. O jardim estava sendo guardado e cultivado pelo próprio homem e pela mulher, e eles viviam em intimidade. E Deus deu a sua ordem. A ordem é: de todas as árvores do jardim vocês podem comer, fiquem tranquilos. Só desta aqui, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não pode comer, viu? Porque se você comer, você morre. Não, nem chega perto, nem olha. Só isso. E eles tiveram E livre. o homem Eu estava quero lá. justamente aqui no poder. Só que Né? aqui não pode. Mas E aí então, né, entra, né, a serpente, entra o tentador, né, entra Satanás, né? Ou seja, nós não sabemos se Satanás se transfigurou-se, né, naquele animal, ou se ele possuiu uma serpente, né, um réptil lá no jardim. O fato é, ou se Deus tentou eles, né? não, Deus não tenta ninguém. É isso que eu estou falando. Eu não acredito nisso. Mas Deus não tenta ninguém. agora, né? se você pensar Abre bem, sua Bíblia no livro de Tiago, por favor. se você pensar bem hoje, se você pegar uma criança, colocar 10 balas e separar uma e falar assim: essa eu não quero que você mexa, é difícil. Mas é criança. Mas nós somos criança para Deus. Mas o Paulo Nossa, falou, eles já criança, eram Deus. conscientes de tudo que estava acontecendo. Qual que é o... Tiago. Tiago, capítulo 2. Tiago no novo. Né? 2 não, uma? Vamos ver se é um, se é dois. Eu acho que é Tiago 1, versículo 13. Tiago é antes ou depois do Não, é isso mesmo. Não falou, não está falado.
Tiago, você lê. Vamos lá. Tiago 1. Não, eu Vê se é, né, João? É, né? É isso Depois mesmo. de cá. Tiago é no finalzinho. Depois de Não, eu Hebreus. vou aprender. Vamos ler aí do Tiago. 12 ao 15. É o primeiro? É, Tiago 1. Isso. Do 12 ao 6. Já achou, Ernesto? Tiago 1. Não, do 12. A origem do Isso. pecado. Aqui. Começa do 1 ao 12, João? Aqui. Isso. Isso. Antes da gente ler, né? Marcos, o que você ia falar mesmo? Não disse que Você esqueceu, tá não. não, tipo assim, não. Na verdade, Deus, naquele momento, quando ele deu, igual você explicou bem, que ele colocou o mundo aqui, mas ele já sabia o que ia acontecer. Presciência, não Presciência. predeterminação. Quando ele sabia que ia acontecer, Ele já já também projetou existia um a projeto saída. de salvação. Olha o amor que ele tem por nós. Antes de nos colocar aqui no mundo, ele falou assim, eu já sei que eles vão fazer errado mesmo, então vou dar outra oportunidade. Vou dar a segunda Ele oportunidade. não pensou em acabar com a humanidade antes de colocar ela aqui. Porque Jesus estava planejando tudo isso. Então, eu quero colocar assim, você perguntou assim, vai ficar de um só, né? Nós aqui. Na verdade, nós somos fruto desse mundo. Só isso aí. Nós somos parte dessa humanidade. Mas teria que começar com alguém, Mas se né? nós tivéssemos lá, teríamos comido duas maçãs. Imagina se ele tivesse com Ou mais. Me dá pra 1 milhão de pessoas lá já. Essa fruta já tinha sido consumida. Então, até isso, ele colocou dois, né, no caso, para poder falar assim, ó, começa certinho. Eles teriam a possibilidade de fazer isso. Não, nós vamos comer, não. Então, eu só queria entender é o que você está chegando. Então, quer dizer, Deus já fez aquilo e já calculou que a humanidade vai sofrer até ele resgatar. Por causa da Ser nossa... resgatado até os dias de hoje. Exato. E ele já tem outra Então, mas coisa. só que se Mas você cada não... vez, mas note Ele bem. já tem outro detalhe, você completa, já tem outro detalhe. Ele também já sabe que são poucos que vão salvar. Porque já deixou escrito. Eu tenho certeza. Poucos vão ser salvos. Sei. Então ele já criou, ele planejou o resgate e sabe que poucos vão ser salvos. chegar nessas cartas. Criou e planejou a salvação. Nossa,